Gênesis capítulo 15, versículo 5. E ele o trouxe para fora e disse: Olha agora para o céu e conta as estrelas, se tu fores capaz de contá-las. E lhe disse: assim será a tua semente. Há momentos em nossas vidas que nós nos sentimos desmotivados. É um desânimo tão grande que nós somos capazes de acreditar que não há mais esperança. Nós ficamos limitados por uma situação que nós estamos passando. E assim foi com Abraão. Abraão, mesmo sendo considerado o pai da fé, era um homem íntimo de Deus, mas ele, em um determinado momento, se sentiu limitado. Mas nós temos um grande remédio, que é a palavra do Senhor. Muitas vezes nós vemos a Bíblia nos confrontando, nos exortando, mas ela é uma fonte de motivação também. E essa limitação não acontece só com Abraão. Muitos homens da Bíblia também ficaram limitados em algum momento de suas vidas. E isso remete às nossas vidas também. Não é porque nós somos pregadores da palavra, que nós estamos na igreja ou exercemos algum cargo, que nós não sofremos as nossas limitações. Então é importante nós nos atentarmos para isso também, a observarmos o que Deus tem para nós. Às vezes nós achamos que nós estamos até mesmo com depressão, mas não é. É um momento que nós passamos por desmotivação, por uma tristeza, uma angústia, achamos que nós estamos limitados e não tem mais saída. E esta passagem, ela nos mostra isso. Abraão, ele tem uma visão com Deus, e Deus fala para ele: Abraão, não se preocupe, eu serei o seu escudo e eu tenho uma promessa grandiosa para você. Mas Abraão, dentro da sua tenda, ele estava limitado por aquele espaço, e ele passa aquele dia ali, eu imagino eu, pensando: como é que eu vou ter esta promessa se eu não tenho um descendente e considero como meu descendente um escravo? Como é que isso pode acontecer? Como eu vou dar continuidade nessa promessa de Deus? Então Deus, ele chama Abraão para fora desta tenda. E ali ele mostra as estrelas do céu e diz para Abraão: conte se for possível, a sua descendência será tão grande quanto essas estrelas. Olha o número de estrelas que tem. Então Abraão, ele, a partir deste momento, ele amplia a sua visão, porque ele estava limitado dentro da sua tenda. A tenda de Abraão era um lugar propício para ele não enxergar, para ele se limitar ali. E o que tem nos limitado? Muitas pessoas ainda estão apenas existindo e não conseguiram viver as suas vidas. Existe um escritor, Oscar Wilde, ele diz que hoje é raro as pessoas viverem, porque existem muitas pessoas apenas existindo. E é isso que acontece com Abraão. Ele enxerga algo diferente. Ele vê que Deus, ele é tão grandioso e que há um propósito debaixo do céu. Muitas pessoas estão presas em suas tendas também. E que tendas são essas? Às vezes a tenda da incredulidade. A pessoa não acredita nem em Deus, não acredita que existe um propósito de Deus, não acredita que vai ter um relacionamento abençoado. A pessoa já passou por tantos problemas que ela desacredita em tudo. Ela não consegue enxergar além daquilo que está limitando a vida dela. Ou ela está dentro de uma tenda do medo, que impede ela exercitar a fé. A tenda da hipocrisia. Fala que está tudo bem, mas na verdade está tudo indo mal. E estas tendas nas nossas vidas nos limitam, não nos permite avançarmos. E quanta gente tem potencial, tem dons, tem talentos que estão escondidos porque elas não acreditam. Eu não estou falando aqui de pessoas que estão na sua zona de conforto. Eu estou dizendo aqui de pessoas que buscam, que batalham, pessoas que estão querendo algo para as suas vidas, mas chega um momento que elas se limitam. E essa história me remete a algo lá no passado na minha vida, quando eu tinha mais ou menos 5 anos de idade, uma história muito interessante. Naquela época nós reuníamos as famílias, né? Era um momento de uma família grande, muitos primos. E num determinado momento um tio, ele reúne as crianças que estavam ali, eu tinha mais ou menos 5 a 6 anos de idade, e ele diz: quem vai andar de bicicleta hoje sem rodinha? E aí eu, no meio daquela criançada toda, levanto a minha mão e falo: eu vou andar. E aí
o dono da bicicleta, que era meu primo, falou assim para mim: para, que você vai andar, essa bicicleta nem é para sua idade, você nem tem bicicleta e você vai cair e estragar a minha bicicleta. Realmente naquela época era um pouco mais difícil as coisas, o acesso, e nós não tínhamos bicicleta, só ele tinha. Mas eu mesmo assim insisti, eu falei, eu vou andar. Então me deram aquela oportunidade e eu saí andando naquela bicicleta, sem rodinha. Ela era um pouco maior para a minha idade, mas mesmo assim, difícil foi parar, mas eu consegui. E quando eu estou desmotivado, Deus ele recorda isso na minha memória. Por quê? Porque é uma criança ensinando um adulto a ser motivado. Existem muitas coisas que Deus tem para nós que nós temos que acreditar. Se a gente der uma olhadinha, olhar um pouquinho o nosso passado, algumas experiências com Deus que nós tivemos, nós sempre vamos ter uma motivação. E o que eu aprendo nesta passagem da minha vida? Que eu era apenas uma criança e eu estava vendo o quê? Eu andando de bicicleta. Eu não estava vendo se estava sem rodinha, se estavam me criticando ou dizendo para eu não andar. Mas o meu foco era andar. E é isso que nós temos que focar nas nossas vidas. Olharmos realmente que debaixo do céu há um propósito. Que há uma coisa maravilhosa de Deus e que Ele traz uma motivação porque você pode. Você consegue. Você tem que exercitar a sua fé. E é no aprendizado que a palavra de Deus nos dá que nós vamos ser vencedores. Saia dessa limitação, não permita, enxergue, comece a observar se a sua limitação é um trabalho que você acha que você não vai conseguir outra coisa, não vai conseguir uma promoção ou melhorar ali, então vai estudar, vai ser um concursando, uma pessoa concursada, vai buscar algo diferente, vai buscar novos horizontes, use os talentos que Deus te deu. Faça como aquele menininho lá, como o exemplo que eu dei. Mire você andando de bicicleta e não olhando porque ela não tinha rodinha ou alguém te desmerecendo. Isso é o mais importante. E é isso que Abraão enxergou. E é esse ensinamento que Deus nos traz. Não desista. Não pare de crer. Os sonhos de Deus jamais vão morrer na sua vida ou na minha vida. Ele tem um propósito para nós. Tenha fé. Rompa essa limitação que te aprisiona. Sai dessa sua tenda e venha experimentar os propósitos do Senhor na sua vida. Creia nisso. E que Jesus te abençoe. Amém.